Olá pessoal, sejam todos mais uma vez bem-vindos à aula de inspeção de equipamentos. Meu nome todos sabem, Rafael, né? Sou professor de vocês. Estamos dando início aqui agora à nossa segunda videoaula de inspeção de equipamentos, né? De causa de deterioração de equipamentos, certo? Matéria que é de interesse altíssimo, né? Para o inspetor de equipamentos, porque trata exatamente do entendimento técnico, né? Dado aos equipamentos e suas deteriorações, que, como vimos na outra aula, é um processo previsto e comum de acontecer. Certo? Então, sem mais delongas, acompanhem comigo a minha apresentação. Vamos à leitura. Vamos começar hoje, senhores, falando da análise de falhas e os processos de deterioração. Bom, o estudo dos processos de deterioração dos equipamentos é a essência do campo de análise de falhas, a parte mais nobre da atividade de inspeção. Certo? Então, o que esse parágrafo diz? O estudo desses processos de deterioração, certo? Desses equipamentos, no caso, ele é o suprassumo, ele é a essência no que tange, né, a análise de falhas, que seria, como eu já disse no início, a parte mais nobre da atividade de inspeção. Nada mais nobre do que avaliar o processo de desgaste, né, do seu equipamento. Para efetuá-lo, o inspetor deve ter bom conhecimento do processo, no caso aqui, conhecer bem os processos, as possibilidades de falha, né, da planta, no caso, dos materiais empregados e do histórico do equipamento, incluindo similares. Ou seja, é importante, como já pudemos ver, conhecer o histórico do seu equipamento, certo? Como ele funciona, qual tipo de defeito que ele já deu, qual tipo de deterioração ocorreu nele. Tudo isso faz parte do histórico, é importante nós sabermos. Deve-se municiar das melhores técnicas de investigação, mesmo que não seja habilitado nestas. A inspeção é um trabalho de equipe multidisciplinar, ou seja, o senhor é inspetor de equipamentos, não necessariamente inspetor de solda, não necessariamente inspetor de LP, PM, ultrassom, mas o seu colega é. Então, todo esse conjunto, essa equipe, certo? Juntos eles formam uma inspeção perfeita, uma vez que trabalham em harmonia, certo, do seu equipamento. Isso é importantíssimo, certo, para o bom funcionamento da mesma, para a boa manutenção. Temos aqui agora a identificação da falha versus contramedidas, né? Temos aqui a identificação da falha e em frente a ela as contramedidas, perdão. Na etapa de identificação da falha, um erro pode pôr todo o trabalho a perder. Certo? Se você está ali no processo se você sabe que tem alguma coisa errada, alguma anormalidade, durante seu processo de identificação, se você faz um procedimento errado, você pode ou não pegar a falha, ou você pegar uma coisa que não diz respeito àquela falha, certo? Após os reparos, é necessário estabelecer o porquê da falha. Por que aquilo ali falhou? Houve uma falha? Foi diagnosticada? Ótimo. Agora, por quê? Por que houve aquela falha? Certo? Bom, é muito útil investigar os casos semelhantes, dos quais se pode sempre extrair informações valiosas. A consequência dessa investigação pode ser um reparo, a substituição do componente, a alteração no processo ou mesmo uma modificação de projeto. Senhores, não é a primeira vez que eu falo, certo? Mas vou falar de novo porque não é suficiente. É necessário ter a humildade de entender o seguinte: todo material, toda inspeção, todo projeto, ele é feito baseado em experimentos anteriores. O engenheiro, ele projeta uma unidade, muitas das vezes baseado em outros projetos. Certo? Então, é necessário ter essa investigação em outros projetos, até mesmo para fins de comparação. Se são mesmos equipamentos, poxa, vamos comparar. O que acontece? Por que ele está atuando assim? É uma contramedida, é uma forma que facilita você identificar a sua falha, até mesmo a tratar dela, certo? Ainda em identificação das falhas por contramedidas. Um inspetor está inserido num contexto empresarial no qual prazos são exigidos e devem ser cumpridos. É a famosa briga de gato e rato entre a inspeção e a produção, né, no caso, juntamente com a produção, com o planejamento. Certo? O planejamento ele sempre vai estar ligado no prazo, que é o objetivo dele, não é culpa do planejamento.
eles sempre vão estar ligados a prazos. Porém, o inspetor ele tem um comprometimento em fazer o seu trabalho da melhor qualidade possível. E muitas das vezes, fazer o seu trabalho com a melhor qualidade possível requer tempo, certo? É importante não confundir agilidade com pressa. Você pode ser um funcionário ágil, certo? E não ter pressa. Ter agilidade é o quê? É conhecer bem o seu serviço, fazer ele com qualidade, competência, certo? E sem enrolação, sem perda de tempo, certo? Para qualquer tipo de coisa. Num paralelo com a medicina, esse profissional é o principal responsável pelo diagnóstico e um erro nessa etapa pode ser fatal para o paciente, como já disse anteriormente. Já sabe que tem uma falha, certo? Qual é o problema? Assim como um ser humano, um equipamento pode dar inúmeros problemas diferentes. Se você fizer um diagnóstico errado, avaliar um problema errado, você vai medicar, né? Você vai tratar desse problema de forma errada, que pode ser fatal para o equipamento, no caso, paciente. Processos físicos, químicos e transformações de fase, certo? O inspetor, em geral, encontrará no campo uma associação de 2 ou mais desses processos, certo? Esses aí são os processos que envolvem a deterioração. Bom, comecemos pelos processos físicos. São aqueles que não alteram essencialmente o material, exceto pela eventual mudança de estado físico. No caso, sólido, líquido ou gasoso, caracterizando-se principalmente pela ação de alguma espécie de atrito ou tensão. Então é aquele, é aquela alteração de caráter físico, né, dado por um atrito ou até mesmo pela tensão no seu material, certo? E a principal consequência do atrito é o desgaste das superfícies. Lembra como falamos do mancal de deslizamento? Há um atrito entre o mancal e o eixo. Logo, o que acontece? Um desgaste entre as superfícies. Quando as tensões atuantes no material podem causar fraturas ou, para materiais dúteis, deformações, certo? Tensões é o que? Uma tensão de cisalhamento, uma tensão de compressão, de dobramento, certo? Qualquer tipo. Temos aqui um exemplo de processo físico, né, da erosão-abrasão, que é um desgaste interno de tubulações causado por um fluido contendo sólidos em suspensão. No caso, o que acontece? Esse líquido, né, esse fluido que tem sólidos em suspensão, esses sólidos suspensos, eles têm contato, eles batem, né, a grosso modo dizendo, na parede interna da sua tubulação, certo? Daí que vem o nome de abrasão. Por contato, né, eles formam eles passam a ser uns agentes abrasivos, né, que acabam fazendo com que haja um desgaste interno justamente pelo atrito, né, entre esses particulados sólidos e a parede interna da tubulação. Isso é um exemplo de processo físico. Outro exemplo, desgaste interno de tubulações causado por um fluido contendo sólidos em suspensões. Ainda, temos aqui um esquema, senhores, acompanhem comigo. Sentido de fluxo, né, direção do fluxo. Aqui nós temos que o quê? Que esses particulados sólidos eles se movimentam, evidentemente que com um escoamento não necessariamente laminar. E esses sólidos vão atingindo aqui, as regiões vão atingindo as paredes internas, de maneira que esse contato abrasivo faz com que gere um atrito e, em consequência desse atrito, um desgaste. Temos aqui um outro exemplo de processo físico, que é a fadiga mecânica, certo? Um exemplo de fadiga mecânica: trincamento de uma conexão em consequência de vibração excessiva. Bom, todos nós sabemos que vibrações são coisas normais em tubulações, né? Em equipamento, tubulação. A fadiga, todos nós já sabemos também que ocorre por qual consequência? Por um esforço cíclico, certo? Ou seja, não é um esforço que ocorre somente uma vez, é um esforço que ocorre mais de uma vez. Então, o que acontece? Esse trincamento, uma conexão, houve o que? Essa conexão ela vibrava por muitas vezes. E esse ciclo, né, de vibrações fez com que essa trinca fosse surgindo e se tornando cada vez maior, certo? Falando sobre trincamento, temos aqui, fratura de um revestimento refratário, né, para temperaturas em consequência de um choque térmico. Ou seja,
você tinha aí uma temperatura muito elevada em um ponto e de repente houve uma temperatura muito fria em relação à temperatura anterior. Temos aqui agora o colapso, né, que é a contração do costado de um tanque de armazenamento pela geração de vácuo em seu interior. Essa imagem aqui, senhores. Olha só, vou compartilhar aqui com os senhores uma experiência minha, que foi quando eu trabalhava na refinaria Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Certa vez foi feita uma drenagem de um tanque, o famoso tanque Maracanã, né? Aquele tanque que é de dimensões gigantescas, né? Que ele é imenso, 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 que você não consegue ver o fim. E foi feito um esquema de drenagem para possível limpeza ou até a manutenção do mesmo, certo? E o que aconteceu? Foi ligada a bomba, né, de sucção, e a bomba retirou todo o elemento, certo? Todo o elemento interno do tanque, todo o produto armazenado, e inclusive removeu todo o ar, né, que foi sugado, sendo que a bomba ela não foi desligada. Então o que aconteceu? Houve uma geração de uma enorme pressão negativa que é o vácuo, né? E esse vácuo fez com que houvesse esse enorme e trágico colapso, certo? Então vocês imaginem esse pequeno tanque aqui aumentado umas 50, 100 vezes da mesma forma, certo? O tanque todo se contraiu, teve seu costado contraído dessa forma. É uma imagem até muito impressionante de se ver, dado ao tamanho dele e como foi essa contração. Bom, vamos iniciar agora, senhores, então, os processos químicos, certo? Os processos químicos são os processos que nós já falamos várias vezes e todos nós conhecemos, que são os processos corrosivos em geral, certo? Trata-se agora necessariamente de corrosão. Bom, causam profundas modificações na natureza do substrato, né, do seu metal de base, ocorrendo normalmente de modo espontâneo e irreversível, certo? De maneira que a corrosão ela pode ser atenuada, não evitada, e é um processo sempre progressivo, certo? Ele é irreversível. As reações químicas envolvidas são quase sempre do tipo oxidação-redução. No caso, a chamada de reações do tipo oxirredução, certo? Quando você tem a redução de quê? De óxidos. Redução dada pelos óxidos, no caso, né? E praticamente todos os materiais estão sujeitos a elas nos mais diversos meios. Bom, abrangem os processos corrosivos em geral, certo? Causam profundas modificações na natureza do substrato, ocorrendo normalmente de modo espontâneo e irreversível. Já falamos isso. As reações químicas envolvidas são sempre de oxirredução e praticamente todos os materiais, certo? Como já disse anteriormente, ela ocorre em todos os materiais e não tem jeito de solucionar, a não ser a redução, certo? Bom, as reações químicas de oxirredução ou redox caracterizam-se pela transferência de elétrons entre espécies químicas cuja força motriz é chamada de DDP, no caso, diferença de potencial eletroquímico, certo? A famosa DDP. A maioria dos casos de corrosão se dá por mecanismos eletroquímicos, embora a leitura mais tradicional só considere como tais os processos a temperaturas que permitem a presença de um eletrólito líquido, em geral, a água, né? Todos nós sabemos que é um eletrólito, não é nada mais do que aquele elemento veículo, né? Que é um veículo de transporte do seu material elétron, né? Dos elétrons, no caso. Na verdade, ocorrem reações eletroquímicas mesmo em ambientes secos, certo? No caso, as reações eletroquímicas, elas não dependem só de um meio aquoso, certo? Quando a reação redox, a oxirredução, não é espontânea, pode-se forçá-la mediante a imposição de uma corrente elétrica. Assim, podemos impedir que uma reação espontânea ocorra invertendo a corrente, que essa é a essência da proteção catódica, né, pela proteção eletroquímica. Temos aqui um exemplo, ó. Corrosão sob o isolamento térmico. Tubulações isoladas termicamente corroídas na superfície externa devido ao acúmulo de umidade no revestimento. Então temos aqui, ó, o seu revestimento
totalmente comprometido pela corrosão, né? Comprometido quimicamente, certo? E essa corrosão até já está afetando o seu substrato. E nesse segundo exemplo aqui, nessa nossa segunda foto, podemos observar uma esfera de gás que teve a sua base totalmente, né, danificada, fez com que a esfera inclusive viesse ao chão, certo? Muitas das vezes essa esfera veio ao chão não necessariamente por conta da corrosão, mas sim pelo mau projeto, né? Não foi mal projetada, ela foi projetada com dimensões e materiais não próprios para suportar o peso que aquela esfera de gás comportaria, né? Então, a partir do momento que você tem a mínima deterioração daqueles pés ali, daquelas vigas de sustentação aqui no caso, ó, como podemos observar aqui, a mínima deterioração comprometeria a resistência desse material, que faria com que o tanque, a esfera de gás, viesse abaixo. Temos aqui agora corrosão sob depósitos. Feixes tubulares de permutadores de calor severamente corroídos internamente devido ao acúmulo de depósitos. Certo? Temos aqui ó, um trecho de um feixe. E temos aqui ó, depósito de cálcio e de magnésio, né? Certo? Temos aqui também o rompimento de tubos no interior da fornalha, justamente pelo acúmulo, né? O entupimento desses tubos, que fazem com que haja um fluxo inadequado que pode acarretar nesse tipo de dano. Temos aqui agora a famosíssima corrosão-erosão, né? Que caracteriza-se por corrosão acompanhada de desgaste erosivo, ou seja, por agentes da erosão, agentes erosivos. Um exemplo: os mesmos tubos danificados externamente nas zonas onde ocorre condensação de uma corrente contendo ácidos e vapor d'água. São esses agentes erosivos. Abaixo vemos os exemplos. Ó, uma sede de uma válvula, como ela está desgastada pela erosão, e um flange que também sofreu com os agentes erosivos. Temos o outro exemplo aqui de oxidação a alta temperatura, que é a nossa corrosão ácida, né? Tubos de fornos com grande perda de espessura na superfície externa por severa oxidação. Isso aqui ocorre muito, senhores, se os senhores repararem em canos de descarga, né, no escapamento dos carros. Há um aumento da temperatura ali muito grande, certo? Fazendo com que haja essa oxidação ácida por conta de alta temperatura. Só lembrando, senhores, esse tipo de corrosão ocorre também por conta da fluência, né, que é um esforço repetitivo a altas temperaturas, né? Lembrando. Uma corrosão atmosférica. Ataque por atmosferas corrosivas onde houve falha de pintura. Certo? A pintura, todos nós sabemos que é um revestimento metálico, certo? E a própria atmosfera, a condição climática, até mesmo a condição de erosão, certo? Dada pela umidade do ar, faz com que haja esse tipo de deterioração, que é o que estamos vendo aqui. Certo? E os processos corrosivos têm influência tanto dos materiais quanto das condições do meio ambiente. São os agentes erosivos. Daí serem tão variados quanto podem ser as combinações desses fatores. Certo? Então é aquilo. Você pode ter a corrosão por agentes químicos, uma corrosão elétrica, uma corrosão ácida dada pela temperatura, e até mesmo uma corrosão-erosão que é dada por agentes erosivos. Certo? Bom, com isso encerramos aqui a nossa segunda videoaula, certo? Espero que os processos, pelo menos os processos físicos e químicos, tenham ficado no seu entendimento, certo? A diferença entre um e o outro, principalmente por saber que o processo químico trata diretamente de corrosão, certo? E na próxima aula veremos aqui as transformações de fase. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.